Boa tarde, hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Dupla é presa com espingarda de grosso calibre após roubo a ônibus em bairro da capital. Casal é baleado em assalto no prolongamento da Prudente de Moraes. João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, se entrega à Polícia Federal, vai cumprir pena do mensalão. Liquidações de fim de ano começam em todo o país. Dilma quer saber da cúpula do PMDB quem fica e quem sai para disputar as eleições. O ministro Garibaldi diz que fica. O diretor da Consul, Paulo de Tarso Teixeira, é o entrevistado desta terça-feira. Agora, no RN Acontece. Dupla foi presa com uma espingarda após roubar ônibus no bairro das Quintas, em Natal. Arthur Maviton Silva Miranda, de 19 anos, e Jefferson Pedrosa Cardoso, de 18, já são conhecidos pela prática de assaltos no bairro. Eles foram presos ontem à noite na rua Manuel Miranda, logo depois de assaltar passageiros de um ônibus da empresa Nossa Senhora da Conceição, usando uma espingarda calibre 12 de fabricação artesanal. Os dois foram flagrados por policiais militares que patrulhavam, faziam a ronda próximo ao bairro e no cruzamento com a Avenida Bernardo Vieira. Além da espingarda, os bandidos estavam com 9 celulares e dinheiro das vítimas. Na delegacia, Arthur Miranda e Jefferson Cardoso deram pouca importância à prisão e chegaram a dizer que estavam se preparando para matar um inimigo. Um casal foi baleado em assalto no prolongamento da Prudente de Moraes. Já passava das 10 da noite de ontem, quando as vítimas voltavam para casa e foram emboscados no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. Os bandidos colocaram pedras para bloquear a pista. No momento em que um casal desceu para verificar o estado do veículo, os bandidos saíram do matagal e abordaram outro casal, os 2 passageiros. O homem que estava no carro tentou evitar que os bandidos levassem a bolsa da esposa, mas acabou baleado no peito e teve que ser socorrido pelo SAMU para o Hospital Clóvis Sarinho. A mulher foi atingida de raspão na mão e também foi levada para o pronto-socorro. O outro casal saiu ileso. Os policiais militares que foram ao local do crime pouco puderam ajudar as vítimas. Os 2 suspeitos estavam encapuzados e as únicas características que a vítima conseguiu passar para os PMs foi que os assaltantes eram magros e de estatura mediana. A mata escura e as inúmeras trilhas foram outros fatores que dificultaram as buscas da polícia e ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela equipe do 5º Distrito Policial. Mães e pais da comunidade do Brasil Novo estão pedindo a reabertura de uma creche para colocar os filhos. O espaço foi fechado há anos e eles não têm com quem deixar as crianças para trabalhar. A reportagem de Rayane Guedes. Damiana tem 2 filhos e costumava deixar a mais velha, de 5 anos, na creche da comunidade Brasil Novo para poder trabalhar. Uma rotina que acabou há anos, desde que o espaço foi fechado. E quando fechou, a gente sentiu muita falta, porque a comunidade aqui era muita criança aqui e a gente queria muito que voltasse. E agora tem um bebezinho também para estudar aqui também. Assim como ela, muitas outras mães que moram nas proximidades têm reclamado da decisão de fechar a creche. Elas acreditavam que um outro espaço seria aberto, o que nunca aconteceu. Ela fechou essa creche com a proposta de reabrir uma no loteamento Rio Mar e outra no Parque das Dunas, onde essas creches estão em construção, só que já estão abandonadas há mais de 4 anos essas obras. Sem a opção de local para deixar os filhos, elas correm o risco de perder o emprego. Micarla explica que está caro até mesmo para contratar uma babá para ficar com o filho. Não ganho nenhum salário e hoje em dia para a gente criar uma criança, para ter uma pessoa que cuida da criança, a pessoa quer um salário mínimo. Precisamos trabalhar, precisamos ter nosso dinheiro, sustentar nossa família e não ter com quem deixar nossos filhos. A Receita Federal libera
da Malha Fina um lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. A consulta será disponibilizada a partir de amanhã, às 9 horas. Além das declarações de 2013, saíram da Malha Fina declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. Ao todo, serão 159 milhões de reais para pouco mais de 73 mil contribuintes que serão depositados no Banco do Brasil no próximo dia 15 de janeiro. Parte dos recursos foi liberada prioritariamente para contribuintes idosos ou com deficiência física ou mental ou moléstia grave, como determina a lei. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone, o número é 146. E vamos aos destaques dos jornais nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2014. Aqui em Natal, somente a Tribuna circulou hoje de manhã e vamos ver aqui a manchete da Tribuna do Norte. Só a Tribuna circulou por conta do feriado, do Dia de Reis de Natal. A Tribuna traz aqui na manchete principal: Prefeitura adota ponto eletrônico para servidores, escolas, postos de saúde. As secretarias municipais passarão a ter, pelo menos, uma máquina de leitura biométrica para o controle de entrada e saída do expediente. O ponto eletrônico para os 17 mil servidores será instalado até julho deste ano, é o que informa a Tribuna do Norte. Os jornais de Mossoró circularam normalmente, né? Não foi feriado em Mossoró, e o moçoroense destaca que detentos rebelam-se após descoberta de plano de fuga. Presos provisórios da cadeia pública de Caraúbas se rebelaram na manhã do domingo após a direção da unidade ter descoberto o plano de fuga em massa. A fuga aconteceria a partir de um buraco escavado em uma das celas da unidade que foi descoberto pelos agentes penitenciários. O jornal de Fato destaca na sua manchete principal: excesso de feriados preocupa comércio. Além dos jogos da Copa, os comerciantes de Mossoró vão sofrer com 7 feriados em dias úteis. A Gazeta do Oeste, também de Mossoró, destaca na manchete principal: vingança pode ter sido motivação de morte em Umarizal. O agricultor João Maria Martins da Silva, de 46 anos, foi vítima de uma emboscada quando chegava para trabalhar no sítio Campos, zona rural do município. E nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2014, o portal de notícias No Minuto destaca: Petrobras coloca no mercado gasolina menos poluente. O meio ambiente recebe, desde 1º de janeiro, menos gases poluentes oriundos da queima de combustível fóssil. Também é destaque no Minuto: inscrições para o ProUni 2014 começam no dia 13 de janeiro. A primeira chamada dos estudantes pré-selecionados será divulgada no dia 20 de janeiro. Haverá uma segunda chamada no dia 3 de fevereiro. Também é destaque no Minuto: indústria automobilística fecha 2013 com crescimento de 9,9% na produção. O total de veículos novos nacionais licenciados obteve o segundo melhor desempenho, com um total de 3,6 milhões de unidades. Resultado este 1,5% acima de 2012. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: liquidações de fim de ano começam em todo o país. João Paulo Cunha se entrega à Polícia Federal em Brasília. Dilma quer saber do PMDB quem fica e quem sai para disputar as eleições deste ano. O destino de Garibaldi Filho nas mãos da presidente. Eu volto em instantes. FRN acontece. Liquidações de fim de ano começam em todo o país. Lojas precisam desovar estoques que sobraram das festas do final do ano, hein? A reportagem é de Olívia Freitas. Para pagar mais barato, vale até enfrentar fila. Esperando abrir para a gente pegar a promoção. A isca para atrair o cliente está estampada nas vitrines. Aí eu vi uma de blusinha bonitinha aqui, eu vi R$10 e já vim correndo. E uma vez lá dentro, difícil controlar o impulso. Daniele ia comprar um sapato de presente, mas logo viu a lista de desejos aumentar. E vou levar o sapato, uma blusinha e talvez mais algumas coisas.
As lojas de roupas e calçados prometem dar os maiores descontos na primeira grande liquidação de 2014. É que como muita gente preferiu gastar com eletrodomésticos e eletrônicos neste Natal, a queima de estoques neste setor deve ser a maior dos últimos anos. O consumidor pode esperar não apenas uma liquidação muito mais prolongada, com muito mais lojas e preços muito menores do que nos anos anteriores. A liquidação é de verão, mas quando o assunto é pagar menos, vale comprar roupa de frio em pleno calorão. Mas em julho usa, e em julho duplica o valor. Tá ótimo. Os lojistas dizem que o desconto é real. Tem promoções de verdade, viu, gente? Não é brincadeira da loja, não. Mas para evitar surpresas desagradáveis, tem que pesquisar. Já aconteceu comigo isso, de comprar uma coisa e aí, andando mais pra frente, eu falo, não acredito. Eu não acredito. E atenção, a nota fiscal é a garantia da troca. E quem se aventura nos saldões precisa provar a peça antes de sair da loja. Ele gostou mesmo, ele tem que estar atento para ver se vai ter aquela numeração que ele deseja, porque ele corre um grande risco de não ter mais esse produto. Risco mesmo correu o marido da Letícia, que veio acompanhar as compras da família. Não dá vontade nem de ir embora, comprar tudo. Ficar o dia inteiro aqui dentro? Total, o dia inteiro. Isso é um pesadelo. Tô lascado. É por isso que eu não levo nem a minha para o shopping nesse período. Olha, tem gente que adora uma liquidação. O mês de janeiro, tradicionalmente, é o mês das promoções. Quem guardou um dinheirinho para comprar o sonho do consumo, tem agora algumas oportunidades. Mas cuidado, tem liquidação enganosa. É bom prestar atenção. O comércio, principalmente o de vestuário, está abarrotado. As vendas não foram boas no Natal. Os estoques estão cheios e é hora de pechinchar. Quem não chora, não mama. Neste caso, não leva, né? Condenado a 6 anos e 4 meses de prisão no regime semiaberto pelos crimes de corrupção e peculato, o deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, se entregou hoje à Polícia Federal em Brasília. Segundo a assessoria do parlamentar, ele já estava na capital federal, aguardando apenas ser notificado da prisão. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, negou os recursos apresentados pelos advogados da defesa de João Paulo Cunha e encerrou a ação penal 470, o processo do mensalão para João Paulo. A decisão vale para as penas de corrupção e peculato, que somam 6 anos e 4 meses e para as quais não cabe mais recurso. Para determinar a execução das penas, Joaquim Barbosa considerou protelatórios os recursos referentes às penas de corrupção passiva e peculato. Pelo crime de lavagem de dinheiro, João Paulo Cunha recebeu pena de 3 anos de prisão, mas ainda pode protocolar recurso. O senador Paulo Davim, presidente estadual do Partido Verde, disse hoje que o PV deverá manter as alianças com o PMDB e com o Partido da República nas eleições deste ano. A legenda pretende apresentar nomes para deputado estadual e federal. Segundo Paulo Davim, o PV está de cara nova e vai apresentar candidaturas representativas em várias cidades do estado. Paulo Davim descartou sua candidatura a qualquer cargo eletivo. Ele disse que vai trabalhar para a reestruturação do PV no estado. O senador acredita que o PMDB vai encabeçar a chapa majoritária apresentando o nome do partido para o governo. Ele acredita que o nome que mais cresce e se consolida neste momento é o do empresário, ex-senador e ex-ministro Fernando Bezerra. Olha, um lance importante da eleição do Rio Grande do Norte vai ocorrer em Brasília esta semana. A presidenta Dilma Rousseff voltou das férias na Bahia, disposta a definir os rumos da reforma ministerial que pretende promover no governo federal. Em novembro passado, ela reuniu os ministros e avisou que quer os cargos de quem vai disputar as eleições deste ano. E estabeleceu o mês de janeiro para efetuar as mudanças. O ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, do PMDB, tem reiterado que não será candidato ao governo do Rio Grande do Norte, como deseja boa parte dos políticos do PMDB. Eu conversei com Garibaldi anteontem
E ele repetiu a ladainha de sempre. Não sou candidato, já dei minha cota de sacrifício pessoal, não quero. A vez é de Henrique Eduardo Alves. Apesar de todas essas declarações, muitos PMDBistas ainda sonham com a candidatura de Garibaldi Filho. E há quem acredite que no instante decisivo ele vai topar. Olha, tá difícil, hein? O ministro tem se mostrado firme nas respostas que tem dado aos jornalistas e nas conversas que tem travado com eventuais aliados no pleito. Garibaldi Filho tem ido além das negativas, a meu ver. O ministro tem articulado o nome de Fernando Bezerra para o governo do Estado, como nome do PMDB. Pois bem, a presidente Dilma vai se reunir com o vice-presidente Michel Temer, líder do PMDB, de hoje para amanhã. Ela quer saber de Temer quem do PMDB vai ficar e quem vai sair do governo para disputar as eleições. Ao longo dos últimos meses, Henrique Eduardo Alves disse a Temer, e tem dito a Temer e ao PT, que Garibaldi Filho não é carta fora do baralho na sucessão estadual. Henrique Eduardo sempre passou a ideia que Garibaldi Filho, na hora certa, aceitaria ser candidato. Olha, eu estou curioso para saber o que é que ele tem dito agora a Temer e ao Planalto, diante da firmeza de Garibaldi. Portanto, se Garibaldi deixar o ministério neste mês de janeiro, este será um sinal, aliás, um sinal mais claro da candidatura dele ao governo do Estado. Olha, se permanecer no governo, o candidato do PMDB deverá ser outro nome, com certeza, e não dele. Vamos prestar atenção ao encontro da presidente com a cúpula do PMDB esta semana em Brasília. O ministro tinha viagem marcada para Brasília nesta terça-feira, viajou, e, de acordo com as minhas fontes, Garibaldi Filho permanecerá no Ministério da Previdência. Ele está adorando descascar o abacaxi. Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, seguem até a próxima sexta-feira, dia 10. Os detalhes com a repórter Gerlane Lima. As inscrições começaram ontem, segunda-feira, 6 de janeiro de 2014, e seguem até a próxima sexta-feira, dia 10. Para se inscrever, é só acessar o site sisu.mec.gov.br. Até às 18h30 de ontem, mais de 1 milhão de estudantes haviam se inscrito no Sistema de Seleção Unificada, que seleciona os alunos com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Nesta edição, fica restrito ao estudante que participou do exame em 2013 e fica impedido de fazer a inscrição aquele que zerou a nota da redação. A primeira nota de corte foi divulgada na madrugada de hoje. Para monitorar, basta o aluno acessar o site do SISU. Essa nota é a menor nota para que o aluno se mantenha entre os possivelmente selecionados e varia de acordo com cada dia de inscrição. Gerlane Lima, para o RN Acontece. No próximo bloco, eu vou entrevistar o diretor da Consulte, Paulo de Tarso Teixeira. Pesquisas, enquetes e o cenário político aqui no Rio Grande do Norte são assuntos da nossa entrevista com ele. Eu volto em instantes com o RN Acontece. – 80% do eleitorado brasileiro ainda não sabem quem vai votar nas eleições de outubro. Essa estatística, esse número, não é muito diferente aqui no Rio Grande do Norte, não. Mas o papel dos institutos de pesquisa é importante para sentir o pulso do eleitor, principalmente nessa fase pré-eleitoral. A Justiça Eleitoral restringiu a realização de enquetes. Meu convidado hoje é o professor Paulo de Tarso Teixeira, diretor da Consulte, um dos principais institutos de pesquisa na região Nordeste. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. Mudou muita coisa em termos, no caso da resolução que estabelece as regras para as pesquisas e enquetes? Sempre entre uma eleição e outra, eles reformulam alguma coisa dessa resolução e para melhor. Quanto mais restringir, quanto mais fiscalizar o efeito da feitura da pesquisa e da sua divulgação,
mais controle ele vai dar na seriedade dos resultados e seriedade dos institutos. Se o instituto está lá no canto dele, faz o papel dele corretamente, isso aí não tem problema nenhum. E do jeito que ele está sendo da eleição passada para essa, melhorando inclusive como fazer o registro, como cadastrar primeiro a empresa de pesquisa, o Instituto de Pesquisa, no TSE. Então, todo esse caminho aí dá uma lisura e dá uma seriedade mais para as pesquisas com seus resultados. E quais são as regras? Vamos para o nosso telespectador entender direitinho. A princípio, a partir do 1º de janeiro de cada ano eleitoral, vêm as regras para todo o sistema político daquele ano. Então, para a pesquisa está no meio disso aí. As fraudes que eu digo, o que possa ferir essa resolução 22.400, que foi agora dia 27 de dezembro, ela não vem só em cima de uma fiscalização dos institutos. Ela vem na fiscalização, nas divulgações e cai também na mídia. Então ele tem, se você vai divulgar, vamos supor que você divulgue aqui no seu programa um resultado de uma pesquisa que não passou os 5 dias úteis que eles precisam para a divulgação após o registro. O instituto será penalizado e também o veículo. E também o veículo, certo? Inclusive também solicitado na pena o contratante. Então temos todos esses... O outro cuidado que estava acontecendo em algumas cidades menores, eu não vi em Natal, mas são problemas das enquetes. Olha, nós vamos abrir o nosso programa aqui e candidatos são esses em quem você votaria. Aí aquela ligação, aquele e-mail, isso nada. Desde que você siga todo o teor que agora a resolução exige. Se ela exige que você siga aqui de quem pagou, quando foi feito, qual a amostragem, qual a técnica que está utilizando, é um documento muito seguro de que, se você seguir isso aqui, a pesquisa está... A enquete é mais simples, né? Mais fácil de fazer, mais falha, geralmente, né? Também sujeita a erros maiores, né? Não, até porque na enquete você não controla o erro. E uma das coisas principais aqui dessa resolução, e das outras inclusive, é de que você controle o erro amostral da pesquisa. Se você vem aqui em Natal, vou dar um exemplo, com 600 entrevistas em Natal, você tem um erro de 3,2, 3 alguma coisa. E pede também um nível de confiança, que é aquele nível de confiabilidade naquele erro. Se seguir todas essas regras do TSE, a enquete vira pesquisa, né? Aí pronto. Pesquisa, então não existiria enquete, porque ele teria que seguir o trâmite aqui e vira pesquisa. Então a gente pode concluir que as enquetes estão proibidas para as eleições deste ano, é isso? Já estavam, Diógenes. Ele não, na passada ele não podia mexer muito, não. Agora, existem os caminhos que eles fazem. Eu não sei por quê, porque a pesquisa hoje é tão simples de ser feita, tão simples de ser divulgada. Só são 5 dias, que sempre foi esses 5 dias, né, que serve para a análise das coligações, a análise dos políticos, a análise dos... Porque depois que nós fazemos a pesquisa, esses 5 dias para a sua publicação, é porque todo esse histórico da pesquisa dado pelo Instituto está exposto. Quem quiser entra e vê, olha, essa pesquisa sai tal dia, está sendo feita dessa maneira, foi feita assim, quem pagou foi ele, a data de publicação vai ser tal, o veículo é esse. Nada de pesquisa surpresa, né? Porque está lá registrada, as pessoas já sabem que ela vai ser divulgada, né? O caminho é de que o Instituto ele tem que se cadastrar no TSE e nos TREs dos estados que ele venha a fazer pesquisa, e diante desse registro, que é automático, é rápido, não tem problema nenhum, ele vai deixar alguns termos de responsabilidade nessa inscrição que ele faz, como CNPJ, e-mail, os responsáveis pelo Instituto, a exigência de um estatístico dentro da pesquisa, a empresa esteja credenciada pelos conselhos regionais de estatística, né? E tudo isso aí traz uma lisura para dar credibilidade aos resultados. Então, a partir de 1º de janeiro até o término do período eleitoral, nós teremos essas regras. Ela não muda no período da campanha, não, né? Não. O que acontece de uma resolução para outra, nós temos aí há 4, 8 anos atrás, vamos supor, numa eleição dessa, que as pesquisas só podiam ser publicadas até 2 dias úteis antes da eleição. Esse não. Nessa resolução aqui, até no dia do pleito, ela pode ser divulgada. Sim, então já houve uma certa exatamente, mudança, até, né? Vamos supor, no domingo, dia tal, está havendo mais. Pela manhã, um jornal desse... A história da boca de urna. A boca de urna pode ser divulgada e tal. Não tem problema nenhum, não tem... Só que tem que seguir esses critérios que são interessantes. Agora, outra coisa que talvez venha acima, ratificar
dá força a tudo isso aí, essa resolução, é o uso dos resultados de pesquisa como peça de marketing. Isso Sim, aí é e outra aí, coisa. como é que vai ser esse uso? Não, isso aí vai ter um controle. Isso aqui não, isso aqui eu trouxe para a gente discutir, que as pesquisas estão tal. Agora, como esses resultados vão ser divulgados, aí já existia uma exigência passada, que não podia ser peça publicitária, né, para fazer aquele... Né, seria somente... Nas últimas eleições a gente notava muito o uso desses números. O âmbito vai ser... Dependendo do interesse daquela coligação. O âmbito é jornalístico, né, como informação jornalística. Isso aí deve ser. Agora, eu lhe pergunto, esse vai ser um ano bom para os institutos de pesquisa, né? Porque é um momento mais de visibilidade, né, dos institutos, do trabalho, da intensidade. Agora, eu lhe pergunto, já é uma curiosidade minha de jornalista, como é conviver com as paixões políticas, você tendo que apresentar dados sérios e que precisam, principalmente da questão da credibilidade? Mas é muito simples. Isso aí, quando o político, ou aquele partido, ou aquela coligação vem nos procurar, ele sabe que aquele resultado, o que vier, nós vamos ser o porta-voz do eleitor. Não interessa ninguém enganar ninguém, muito menos um instituto querer enganar. Um instituto sério não vai querer enganar aquele seu resultado, até porque nós somos fiscalizados. Todo instituto é fiscalizado no dia da eleição. Dia da eleição, o resultado do instituto está ali, vai sair ali e vão comparar. Então não tem por que fazer. Mas muita gente reclama que durante a campanha determinados institutos mexem nos números para favorecer isso. Existem essas informações, existem essas desconfianças. Graças a Deus não passa pela consulta. Nós temos 27 anos de estrada. Estamos aí agora. Que nós convivemos com os institutos clandestinos, isso é normal. A convivência, não é normal que eles existam. Né? E aí a fiscalização deve ser feita pelos próprios contratantes. Um próprio político, ou coligação, ou partido, procura o histórico daquele instituto, procura o responsável, procura saber como é que ele já fez na vida para sobreviver como instituto de pesquisa. Aí ele, sabendo a história, não vai... E outra coisa, se o instituto tem credibilidade, é sério, não dá margem a que a paixão do candidato chegue ao escritório. Mas é uma pressão, principalmente durante a campanha. Né? Não é bom de você apresentar, vamos supor, de ordem de candidato, eu apresentar uma pesquisa, você perdendo feio. Claro que a gente tem que ir devagar, senão você teria que comprar um Lexotan. Nem candidato eu sou, nem você. Ô Paulo, me diga uma coisa, quando você escuta esse tipo de frase, existe pesquisa para todo gosto, para todo gasto, cai nessa coisa Olha, isso aí, a paixão faz por que isso aconteça. É tanto que publicamos uma pesquisa há pouco tempo, e uma pessoa disse, quem foi que contratou? Não interessa quem contratou. Claro que vai ter da resolução. Agora, por que a pergunta, por que contratou? Será que se mudar o contratante muda o número? Não existe isso. Não pode existir isso. E como é que está? Eu comecei essa entrevista falando que 80% do eleitorado brasileiro ainda não sabe, não quer saber da eleição, não sabe em quem vai votar. É isso mesmo? Há uma descrença mesmo. Há uma descrença nas pesquisas que nós fazemos espontâneas, as perguntas espontâneas, tanto para governo como para Senado, no caso. Já presidente não, já é diferente. Mas aqui no âmbito local... É 80%, 79%, 80%. Quando vai para o Senado, já vai para maior esse percentual. De não saber Então o pleito está aberto, né? Está aberto. O eleitor está querendo falar para o político. E então, nesse momento, essas pesquisas quantitativas não elegem a informação, ele dá o ponto. Hoje, o que pensa, isso é muito importante, é botar o ouvidozinho no chão. Agora, as coligações e os partidos vão fazer, que não precisa de existem pesquisas qualitativas. Tem muita gente fazendo pesquisa qualitativa. Qualitativa precisam fazer isso. O político precisa ter coragem para fazer, né? Porque sai minúcia todo do partido, do candidato, e identifica o que é que o eleitor quer e de quem quer. Isso aí é que é mais profundo e que nesse momento é muito mais importante do que as próprias pesquisas quantitativas, que são essas apresentadas. Nós vamos dar essa sistemática de pesquisas que vão acontecendo para dar informações pontuais. São coisas que acontecem no cenário político local, ou nesse momento. Mas para trabalho político das coligações de partidos e candidatos é a quantitativa. Eu lhe pergunto, com 80% de pessoas que ainda não sabem que vai votar, dá para considerar os outros 20% já ter uma tendência da eleição que vem, chega em outubro? Não, porque quando esses 20%, eles recaem com recall. Recai sempre em cima daqueles nomes que têm ouvido falar. Aquele cara que foi governador, o prefeito, que foi candidato na última eleição. O candidato na última eleição, o prefeito, ex-governador, ex-governadora. Então tem esse recall.
Ou seja, mas existe um campo aberto, existe um caminho aí passivo de pegar esses 80%. Agora, claro que não seria com chegar com propostas também faraônicas, nem com bobagens políticas de que tem acontecido e a gente... E como é que você, por exemplo, numa pesquisa para governador, o que é que você considera para colocar ali os nomes na pergunta estimulada? Essa é importante, porque em algum momento eu recebi até uma crítica aí existe muito analista de pesquisa que diz: o prefeito não é candidato. Por que é que ele botou? Bem, ninguém sabe quem são os candidatos. Eu coloquei aí alguns nomes possíveis candidatos. Por quê? O que interessa hoje também, se você não é candidato, eu medir o seu potencial eleitoral. Para que o prefeito é de determinado partido que não vai ter um candidato a ser governador do estado. Mas ele tendo um potencial eleitoral, como outra pessoa, outro político, tendo um potencial eleitoral, vai influir ele influi numa coligação, numa aliança, que os próprios partidos de uma mesma linha política é importante que esse partido venha fazer uma coligação conosco. E quem são os potenciais candidatos ao governo na avaliação de Paulo de Tarso da Consulta? Olha, a princípio, vamos falar do PMDB, que o PMDB fala que tem um candidato. Né? Ninguém ainda sabe quem Dos 3 nomes possíveis mais citados seria o senador Garibaldi, o ministro Garibaldi, o deputado Henrique e o ex-senador, empresário Fernando Bezerra. Walter, que foi filho do ministro Garibaldi, saiu. Dessa avaliação. Saiu da avaliação. Saiu, inclusive, até solicitado porque pediu para sair mesmo. Não o que acontece? Estou falando do PMDB. Então, nesses aí, a solução tem que ser mais rápida do que está acontecendo, do que vinha acontecendo. Até porque você se frisou no quadro anterior da exigência da presidenta Dilma. O que ocorre é que, se o deputado Henrique, o ministro Garibaldi, continua dizendo: não somos candidatos, não sou candidato, o adversário direto, que pelo menos nas pesquisas que saem assim, os nomes podem ser até ter uma coligação, seria a ex-governadora Vilma. Sim, Vilma. Então você considera o nome do PMDB, Vilma de Faria, como candidata do PSB. Se não tem ninguém do PMDB, vai ter, mas ninguém sabe quem é. O nome que se veicula aí seria a da ex-governadora Vilma. E com isso ela cresce. Porque os outros não são. Os outros dizem que não são. Além destes, quem a consulta considera e quando vai fazer seus levantamentos para o governo? É que tá. Nós colocamos também o nome do prefeito Carlos Eduardo. Possível candidatura. Se me disse no final do ano passado que não era de maneira que não alguma. É candidato, ele falou isso de forma clara. Mas não é o homem político, é a política de uma maneira geral. Pode ser que tenha a necessidade de ele fazer, né? Pode ter um apelo aí de vários partidos, de ele ser convencido, né? Isso não podemos também deixar de medir um candidato que nós colocamos, o mineiro do PT. Tem que ter alguma coisa ali. Que disse também nesse final de semana que o PT não vai ter candidato ao governo. Eu vi a entrevista dele. Mas a gente precisa saber o potencial eleitoral desses candidatos, que caso eles não sejam candidatos, o que é que ele pode influenciar apoiando um terceiro candidato? Eu lembro 2 nomes que você não citou, mas Robson Faria, que sempre disse que é candidato pelo tem PSD, outro nome citado, que aí está certo, porque Robson disse que é candidato, seu partido tem candidato e é ele. Então tem o nome de Robson e, por direito até, né, Rosalba, a candidata Rosalba, que ela pode ir à reeleição, no caso agora com liminar. Hoje está cassada, né? Hoje está cassada, está governando por uma liminar, ainda precisa de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas ela tem esse direito à reeleição, né? Reeleição. Ela será candidata, Paulinho? Aí eu pergunto o palpite, né? O palpite do estudioso, do estatístico. Eu não faria nada como dono. Eu acho que ela não é candidata. Não é candidata. Pelo desgaste, pelos problemas que vem enfrentando. Também, por os problemas jurídicos e até o desgaste que ela vem acompanhando nesse período de governo através dos resultados das pesquisas. Agora, ela não sendo candidata, vários partidos e nomes que estão na oposição vão fazer oposição a quem? Carapalito. E você está me perguntando. Eu aí não posso mais me comprometer, não. Eu acho que eu até já falei demais. E o Senado? Como é que está a história do Senado? Quem são os nomes que a consulta tem avaliado para o Senado? Nós temos um nome que é fixo e já, né, que é a deputada Fátima Bezerra. Ela, inclusive, já disse que é candidata e não tirou a sua candidatura, está lá. O que pode acontecer? Estão querendo tirar a candidatura de Fátima, mas comentário grifo meu.
Uma candidatura também que pode acontecer seria da ex-governadora Vilma. Sim, também. Uma aliança que pode fazer. Aliás, Vilma pode ser candidata ao governo, candidata ao Senado ou pode ser deputada federal, que é o sonho de muitos dos políticos. Ou a prefeita. A prefeita de Natal, Carlos Eduardo ser candidato. E Carlos Eduardo for candidato a governador, quem assume é Vilma. Esse processo dessas alianças também tem que correr até por ela. Para ela tomar uma decisão. Sim, Vilma. Não é só ela é muito boa fazendo coligação ou não, mas esse tempo está correndo, esse tempo está passando. Você pensa que o tempo é muito longe até a eleição, tudo bem, para o eleitor. Mas para o político hoje ela é muito curto. É isso aí, bom conversar com Paulo de Tarso Teixeira na retomada do RN Acontece. Esse vai ser um ano de muita conversa política, ano de muitas pesquisas, com certeza algumas vamos dar os resultados aqui. Paulo, bom ano de 2014 para você. Para você também, para todos os telespectadores. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço para Durval Dantas, do CTI, Centro Técnico Intensivo do Carburador. Um abraço para o vereador Felipe Alves. Um abraço também para o cinegrafista Amaro Neto, nosso colega da Band, que está aniversariando. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Até amanhã.